Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para a soja. Depois de uma semana até interessante de recuperação nos preços lá na Bolsa de Chicago, a gente tem a sexta-feira de queda. Quedas fortes, inclusive mais de 20 pontos de baixa nos principais vencimentos. A gente, obviamente, quer entender o que mudou, né, nesse humor do mercado ao longo da semana, e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ginaldo de Souza, direto lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado por trazer mais informações para a gente aqui sobre esse comportamento dos preços, que até ontem vinha bem, Ginaldo. Hoje deu uma caída, mas uma queda forte lá em Chicago, né? 20 pontos de baixa. O que aconteceu? O que mudou por lá? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês. Depois de uma viagem que fizemos ao Canadá e aos Estados Unidos, retornamos no final de semana passada. Muito bem, respondendo objetivamente sua pergunta, Alex, nós temos que levar em consideração e a safra americana, que está para ser colhida e vai iniciar a semana que vem, não é uma super safra, mas também não é uma safra também super ruim, não é uma safra de 112, 113 milhões de toneladas, que tem, evidentemente, uma quebra embutida. Você viu no outro relatório, na terça-feira, jogou 50,2 bushos por acre, que, na realidade, não deveria representar a realidade, porque as condições de lavouras divulgadas já na segunda-feira nos mostrava que, vamos dizer, as boas excelentes estavam abaixo do ano passado, que teve uma produtividade de 49,5. Mas, objetivamente falando, as condições que nós tivemos, que estamos vendo para uma queda de hoje, nós temos que levar em consideração, primeiro, demanda fraca. Isso é ponto pacífico. A China está comprando da mão para a boca, porque ela sabe perfeitamente que tem soja no Brasil. Você tem soja no Brasil, aí quase 30 bilhões de toneladas ainda para negociar. Você tem a safra americana entrando, que vai começar a ser colhida na semana que vem, e você tem uma perspectiva muito boa sobre a safra da América do Sul, onde se faz, por expectativa, uma safra projetada em 230 milhões de toneladas para a América do Sul. Então, é sinal de grande oferta. Claro que o tempo é quem vai determinar, o clima é que vai falar mais alto, mas essas são as perspectivas diante de uma demanda limitada na China, que é da ordem de 102 milhões de toneladas. Isso, naturalmente, fez o mercado cair, o mercado sentir. Aliás, nós voltávamos dos Estados Unidos no final de semana, no domingo aí, e a gente já estava falando que altas do mercado é para ser vendido, não é para ficar comprado. Principalmente se não ficar carregando estoque, porque nós não vemos nesse exato momento uma grande perspectiva no dólar, não estamos vendo grande perspectiva em Chicago, e estamos vendo grande, naturalmente, aumento da oferta, e sem uma grande demanda. Foi isso É, aí, Alex. é Deu. isso, isso que você está falando é muito importante, que a gente tem a safra americana chegando, a gente tem a safra brasileira que ainda não foi totalmente negociada e ainda tem um bom volume para ser negociado por aqui, e já uma perspectiva de grande safra na América do Sul, com o Brasil podendo produzir aí mais de 160 milhões de toneladas. Isso, Ginaldo, tira todo e qualquer intenção de comprar rápido a soja do mundo, né? Com certeza, Alex. Vamos dizer, o usuário final ele vai dizer o seguinte: eu tenho oferta na safra nos Estados Unidos, tenho a oferta da safra brasileira, que ainda está para ser comercializado, aí mais de 30 milhões de toneladas, e tenho uma perspectiva de safra futura. Então, eu vou sair comprando, fazendo estoques, carregando estoques,
custo, dinheiro, armazenagem, quebra técnica. Não vai, ele simplesmente vai esperar para comprar da mão para a boca. E comprando da mão para a boca é sinal que a tendência de preço, num grande volume de oferta, os preços naturalmente cederem. Muito bem. Bom, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias lá na Bolsa de Chicago. Obviamente, qualquer novidade fora do radar pode mudar de novo esse contexto, mas, enfim, o que a gente tem hoje é um mercado mais sobreofertado aí e, portanto, dando margens para as negociações poderem acontecer a níveis cada vez mais baixos. Agora, Ginaldo, e aqui no Brasil, hein, como é que está a situação? Enfim, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu já vai dar com os burros na água aí ou ainda não, Ginaldo? Veja bem, Alex, nós temos que, dentro desse panorama que nós traçamos, acabamos de traçar agora, considerando que o dólar também não está ajudando, um dólar de 4,8, abaixo de 4,90 também não está ajudando. Claro que nós vamos ter problemas com superávit primário, vamos ter problemas, ajustes fiscais, mas lá na frente só vai aparecer. Nós ainda estamos tendo reflexo de quê? Da safra, do ano passado, do governo passado, reflexo positivo. Então, nós temos que levar em consideração que se o produtor não vendeu, vai continuar carregando estoque e uma safra prevista de nível elevado, a gente não pode ter perspectivas boas de preços. Claro que o produtor, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente falou, por tudo aquilo que a gente sentiu, ele poderá fazer uma safra um pouco menor, com tecnologia menor, talvez não colocando tudo aquilo que ele poderia colocar no solo, mas ele sabe perfeitamente que a tecnologia sempre venceu vamos dizer, a deficiência de suprimentos que ele possa colocar. Então, eu diria para você que, nesse exato momento, eventuais altas que acontecerem, seja por força do dólar ou por força de Chicago, com o que nós temos hoje, é a oportunidade de venda e não a oportunidade para carregar estoque. Esse é o meu ponto de vista, Alex. Muito bom. Diante dessa perspectiva, Ginaldo, qual a melhor estratégia, então, para o produtor que está ouvindo a gente, hein? Exatamente o que eu falei. Altas eventuais que possam acontecer, surgir daqui para frente, devem ser vendidas. Você viu que o relatório de Supply and Demand mostrou exatamente aquilo que nós falávamos, que o USDA não iria ajustar, na nossa opinião, o número de produtividade em relação às condições boas, excelentes, que o ano passado eram melhores e veio uma produtividade menor, e esse ano tem umas condições, vamos dizer, menores do que o ano passado, com a produtividade maior. Ele fez exatamente isso aí, colocou 50,2 esse ano contra 49,5 do ano passado. Isso, naturalmente, fez esse ajuste de preço, fez isso aí, no dia o mercado caiu, depois subiu, ontem subiu, e hoje o mercado parou, olhou, tomou fôlego e disse, olha, os fundos, Alex e meus amigos, eles estão carregando uma posição muito vendida em trigo, muito vendida em milho, e estão numa posição pequena, comprada de soja. Eles não querem carregar estoques, e hoje nós tivemos, inclusive, o NOPA, eu não sei se você chegou a prestar atenção, mas o relatório do NOPA divulgado hoje veio com 161 milhões de bushels, vamos dizer em número redondo, 453. Esse foi o total do esmagamento do mês. O que isso quer dizer? Foi um esmagamento inferior, naturalmente, às expectativas, que era de 167. Isso quer dizer o quê? Mais estoque de soja na mão do produtor. Consequentemente, ajuda a derrubar o mercado. Tudo isso aí foi considerado para o dia de hoje e teve a sua repercussão, vamos dizer, na piora dos mercados
e das commodities. O óleo de soja, por exemplo, teve um desempenho totalmente ruim, muito ruim no dia de hoje, apesar de ter o menor estoque de óleo de soja já registrado nos últimos tempos. Mas o mercado simplesmente não deu bola para o estoque de óleo, e sim para o estoque de soja, que está lá na mão do produtor. Essa é a diferença. Muito bem. Bom, meu caro Ginaldo, a gente obviamente agradece muito a sua participação e eu queria aproveitar a sua presença aqui, Ginaldo, para contar um pouquinho para a gente como é que foi a sua experiência, a experiência do grupo, né, que esteve lá no Canadá e também lá nos Estados Unidos, viajando bastante. Vocês rodaram bastante por lá, né, Ginaldo? Conta um pouquinho, dá uma resumida para a gente no que vocês viram e o que te chamou a Muito, atenção, Ginaldo. muito bem, eu conto com bastante interesse, porque realmente é a primeira vez que a gente foi fazer um próprio tour no Canadá. Conheceu as cidades como Toronto, Montreal, tal, essas cidades do Canadá, é muito bonito, muito bom, mas nós fomos aonde? Nós fomos nas áreas de produção de couza, de milho, de trigo, e ficamos surpresos com a questão do Canadá. Todo o grupo ficou muito surpreso, porque nós fomos um grupo pequeno esse ano, de 7 pessoas, no qual o Daniel Olivier estava junto, Notícias Agrícolas, muito excelente companheiro já de laboro, que viaja conosco também, já ia uns 7 anos, pelo menos, e pudemos verificar a situação do Canadá. Nos surpreendeu. Áreas novas, possibilidade de expansão de áreas novas, silos novos, maquinário novo, produtor, vamos dizer assim, também jovem, dinâmico, querendo ir para frente, tudo novo, com uma possibilidade de daqui, vamos dizer, 7, 8 anos, estar produzindo acima de 20 milhões de toneladas de soja, que é maior que seria maior do que a China. Então, no caso, Brasil, Estados Unidos, Argentina e China, hoje, termos em quarto lugar o Canadá daqui a alguns anos. Nos surpreendeu positivamente com áreas novas e áreas que podem ser abertas e áreas que estão ligadas à pecuária que podem ser transferidas perfeitamente para áreas de soja. Uma coisa, um dos produtores que estava junto conosco disse assim, e se esses caras resolvessem reduzir a couza por causa de preços, isso, aquilo, vão virar concorrentes aí logo, logo, maiores até do que, naturalmente, países que nós estamos acostumados a ver com oferta de soja. Então, o Canadá foi uma surpresa. Povo bom, povo tranquilo, áreas novas, áreas boas, terra boa, bem mais barata do que nos Estados Unidos. Então, tudo isso deve ser levado em conta que no futuro nós vamos ter um concorrente maior pela frente. Um novo concorrente vindo aí. Por que será que até hoje eles não se decidiram pela soja, Reginaldo? Sempre levaram em consideração a questão da cultura de couza, né? Para vender o óleo que eles chamam óleo de canola, que naturalmente é a marca canola e não o óleo de canola, porque canola não existe, é uma marca, mas a couza. Só que hoje eles estão se dando conta, esse ano devem produzir 6 milhões e meio de toneladas mais ou menos, tiveram um pouco de quebra na área de soja, tiveram quebra na couza também, que eles podem 20 milhões, esse ano devem poder 17 milhões e meio, o trigo deles é muito bom, uma safra cheia, então eles estão crescendo e vão crescer e tem muita área para... Claro que o problema maior é o clima, né, Alex? O clima é a grande dificuldade, mas isso superado com semente, com tecnologia, uma série de coisas, eles vão incomodar no futuro, pode ter certeza disso. Pois é. E lá nos Estados Unidos, Ginaldo, alguma coisa que te chamou a atenção? Bom, lá nos Estados Unidos nós corremos aí, sei lá, quase
quase 5 mil quilômetros, Alex. Nós entramos em Chicago, fomos a Indiana, fomos a Ohio, voltamos pelo sul desses estados, fomos a feira lá em Decatur, o Farm Progress Show, fomos ao Missouri, do Missouri fomos a Iowa, de Iowa fomos a Nebraska, entramos na Dakota do Sul, ali na divisa com a Dakota do Norte, nós fomos para Minnesota, voltamos ali descendo Minnesota já perto de Wisconsin, pegamos Iowa de volta, viemos pelo centro de Iowa e pudemos observar o seguinte: os estados do leste, por exemplo, Ohio, Indiana, muito bom, soja perfeita, soja muito boa, milho muito bom. Ali não teve dificuldades. O leste e o centro de Illinois foi tranquilo, eles não tiveram perdas, as perdas foram mais do lado oeste, mais significativas na divisa com Iowa. Já o estado de Iowa, aquela parte do leste que divide com o oeste de Illinois, aquela parte toda ali, para chegar até Des Moines ali, eles tiveram algumas perdas no milho, perdas na soja. O estado de Nebraska também teve um pouco de perda. O estado de Nebraska é o estado que maior, vamos dizer, índice de aparato para irrigação, é o estado que maior quantidade de processos irrigadores tem, mas mesmo assim eles sofreram esse ano com a seca. A Dakota do Sul teve pouca coisa de seca, a Dakota do Norte nós não estivemos na divisa, mas a Dakota do Norte não sofreu. Minnesota teve perdas no sul de Minnesota, ali onde divide com Iowa, também sofreu bastante. Então, os americanos, de um modo geral, eles perderam o seu potencial de safra e poderiam, Alex e meus amigos, eu quero fazer uma ressalva aqui, o finalzinho de julho, porque o plantio esse ano nos Estados Unidos foi muito rápido, eles plantaram abril, maio e junho. Aonde? Como? Nos limites, chovia no limite, choveu no limite em abril, maio não foi diferente e junho também foi igual. Julho se esperava boas chuvas que viessem recuperar, vamos dizer, o desenvolvimento das lavouras, não aconteceu. Porém, o finalzinho de julho e os primeiros 7 dias, ou seja, a primeira semana de agosto, as chuvas foram muito boas nos Estados Unidos, de um modo geral, por cobertura quase que total. Isso, a gente até divulgou isso aí nos nossos boletins diários. E as chuvas do finalzinho de julho, nos últimos 7, 8 dias, e mais 7 dias de agosto, foram muito boas. Isso deu uma sobrevida, principalmente à soja, já que o milho estava na fase final de polinização, não sofreu mais, não recuperou quase nada, mas a soja deu uma boa recuperada. Foi por isso que a safra americana não teve uma quebra muito grande, por causa dos últimos 15 dias, final de agosto, final de julho e o começo de agosto. Isso fez com que a safra americana viesse para, vamos dizer, para índices de produtividade em bushels por acre, no caso da soja, nessa faixa de 50, 50,2, e no milho 1,73, 1,74, ficando por aí. Porque se não fossem essas chuvas, teria sido um desastre. Aí sim, o americano teria tido uma perda muito grande e os preços, evidentemente, seriam outros, porque a deficiência de oferta da América do Norte seria muito menor. Então, a gente observou isso lá nos Estados Unidos, Alex e meus amigos. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu conhecimento, trazer aí essas informações para ajudar o produtor na tomada de decisão. Volte sempre. Ok, Alex, um abraço a todos vocês, aos ouvintes,
um excelente final de semana. Sucesso com a safra brasileira. Plantem, pelo amor de Deus, plantem, porque preço alto sem soja na mão não vale nada. Então, é preferível ter soja na mão e esperar o que vai acontecer para a gente ser feliz. Um abraço a todos. Grande abraço, Ginaldo. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente. Vamos ver as cotações e encerramento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. A gente tem um novembro a 13 dólares e 40 centes por bushel, caindo 20 pontos mais 25. Janeiro, 13 dólares e 55, queda de 20 pontos. Março, 13,65, queda de 19 pontos e meio. Maio, 13,71, queda de 19 pontos mais 75. A gente tem também o milho. Para dezembro, 4 dólares e 76 centes por bushel, perdeu 4 pontos mais 25. O março perdeu 4 pontos, fechou a 4,90. O maio, 4,99, queda de 3 pontos mais 75. O julho, 5 dólares e 3 centes por bushel, perdendo 3 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que para março fechou a 6,29, com alta de 9 pontos mais 25. Para maio, 6,45, alta de 8,5. Julho, 6,52, subindo 7 pontos mais 75. E o setembro, 6,62, alta de 7 pontos. São os números finais de negociação nessa sexta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Segunda-feira tem mais. Continue com a gente.